graça que nos alcançou, né? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Nesse momento nós vamos escutar a palavra do Senhor. Nós vamos ouvir através do nosso presbítero Francisco, que vai estar nesse momento trazendo a palavra de vida, palavra de salvação, né? Palavra onde Deus irá usar a vida dele tremendamente. Amém? Glória a Deus. O saúde da igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, é um texto bem conhecido, irmãos. Do versículo 13 ao 15 e o verso 17. Podemos dizer amém? Ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Verso 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, para mim é motivo de grande alegria estar aqui reunido com os irmãos, né, para comemorarmos esses 122 anos dentro dessa igreja. E vamos ver o que o Senhor tem para nós. Com certeza Ele tem uma palavra para nós, né? Esse texto, quando o apóstolo Paulo ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para que uma pessoa possa invocar o nome de alguém, precisa conhecer essa pessoa, precisa saber de quem e do que está falando. E para a pessoa saber quem é essa pessoa, ou ouvir essa pessoa, precisa alguém falar. Não tiver quem fale, como é que vai ouvir? E ele diz no verso 15 que precisa alguém pregar. Se não houver quem pregue, como ele vai saber? Precisa ser enviado. Aí esse texto, irmão, eu gosto sempre de juntar ele com Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a história de Filipe. Quando Jesus foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ele começou a aparecer a seus discípulos, para que assim pudesse ordenar, para que pudesse continuar a sua obra, para que o Evangelho prosseguisse em frente. E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz o seguinte: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O segredo é a obediência, é obedecer. E Jesus não parou por aí, ele continuou. No livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, nós encontramos Jesus dizendo, no versículo 18 ele diz: todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Aí no verso 20 ele diz: aí eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes as pessoas dizem: não, mas eu já aceitei Jesus, Jesus vai estar comigo até a consumação do século. Mas precisamos obedecer.
Aí, completando, Jesus, lá em João capítulo 21, você encontra Jesus, lá na Bíblia você encontra mostrando Jesus sentado numa praia, com fogo aceso e um peixinho assado. E os seus discípulos vinham chegando de uma pesca, tinham pescado a noite toda e não tinham apanhado nada. E Jesus perguntou: o que tens para comer? E eles disseram: nada. Pescamos a noite toda e nada apanhamos. E Jesus disse: vai e lança a rede ao lado direito do barco. E assim eles fizeram. E a Bíblia diz que aquela rede veio cheia de 153 peixinhos pequenos, não, grandes peixes. E mesmo assim aquela rede não se rompeu. E aqueles discípulos sentaram com Jesus e começaram a conversar. E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus olhou para um lado e o outro olhou para Pedro mais uma vez e disse: Pedro, tu me amas mais do que este? Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Ele disse: então apacenta os meus cordeiros. É pela terceira vez Jesus perguntou e Pedro se entristeceu. Quando Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que este? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Aí ele disse: então vá e apacenta as minhas ovelhas. Então, para que se possa ouvir, se possa saber quem é Jesus, por que Jesus veio para esse mundo, para que ele veio, precisa ter alguém que fale, que mostre, que explique alguém. E foi isso que Jesus mandou cada um fazer a sua parte. E no livro de Atos dos Apóstolos, como eu falei há poucos instantes, no capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, mostra quando os discípulos começaram a se dividir para pregar, uns iam para um lado, outros iam para o outro, e Filipe foi para Samaria. E a Bíblia diz que o evangelho foi bem sucedido em Samaria. Filipe foi bem sucedido ali, Filipe orava nas pessoas e as pessoas eram curadas. A Bíblia diz que espíritos, pessoas que eram possessas de espírito, os espíritos eram expulsos e as pessoas saíam gritando. E ali eram curados coxos e paralíticos. Mas nesse ágio todo, irmão, nessa bênção toda, olha, uma pessoa está pregando em um lugar, sendo bem assistido, como Filipe estava sendo bem assistido, precisa crer, precisa obedecer. Como eu já disse há poucos instantes, é o segredo. E o anjo do Senhor veio a Filipe e disse: Filipe, vai ao lado sul, o caminho que dá de Jerusalém para Gaza. Lá se encontra deserto. E Filipe não foi questionado com um ano. Filipe saiu caladinho e foi para um lugar deserto, irmão, que não tinha ninguém. Mas ele foi, porque ali tinha alguém que precisava ser salvo. Ali ia passar alguém que o Senhor tinha escolhido para salvar. E aquela pessoa precisava de alguém para lhe explicar. E a Bíblia diz que ele, chegando lá naquele caminho, ele avistou uma carruagem. Naquela carruagem vinha um homem sentado, um eunuco. Ele vinha sentado ali, lendo as Escrituras. E a Bíblia diz que ele vinha lendo, e o anjo disse: vai, Filipe, encosta na carruagem. Filipe foi, encostou e fez uma pergunta para aquele eunuco: entendes o que lê? Ele disse: como eu vou entender se alguém não me explicar? Sobe na carruagem. E
Felipe se sentou e começou a falar de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Bíblia diz que, chegando na frente, avistaram água. E o eunuco disse: eis aí a água, quem me impedirá de ser batizado? Felipe disse: se creres, ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. E aquele homem foi batizado, e a Bíblia nos mostra que depois que aquele homem foi batizado, o anjo foi e arrebatou Felipe. Felipe foi arrebatado, e o eunuco, a partir daquele momento, não viu mais Felipe. E a Bíblia diz que ele seguiu como fora, alegre, sorridente, satisfeito, porque recebeu a palavra do Senhor, porque aceitou o Senhor como seu Salvador. E aquele homem saiu alegre e contente. Mas para que aquele homem soubesse quem era quem estava, o profeta estava falando, precisava alguém para explicar. A Bíblia diz que ele ia lendo o livro de Isaías. O livro de Isaías é aquela passagem que ele diz: foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca perante os seus criadores. Isaías capítulo 53. E dava um nó, eu acredito que estava dando um nó assim na cabeça daquele homem, daquele eunuco, aquele aqui, ó. Estava dando um nó na cabeça que ele não entendia. Ele não sabia de quem o profeta estava falando. Mas chegou Felipe e explicou para ele, e assim ele aceitou Jesus. Assim, irmão, eu lembro de como nasceu essa igreja em Pão de Açúcar. Foi mais ou menos assim. Quando os primeiros missionários americanos dos Estados Unidos chegaram no Brasil e começaram a pregar o Evangelho e abrir uma igreja preteriana do Brasil. E de lá enviaram um homem, um americano, Dr. Joseph Smith, que chegou até aqui essa cidade com a sua esposa para pregar o Evangelho para esta cidade. Porque esta cidade se encontrava vazia. Essa cidade se encontrava deserta. Essa cidade ela se encontrava sedenta, faminta, como eu disse o profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 de Amós, está escrito: uma grande fome se levantará sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E era assim que Pão de Açúcar se encontrava naquela época, irmão. Porque tinha uma igreja aqui, tinha a igreja católica. Mas a igreja católica na época, ela celebrava suas missas em latim. Agora me diga, irmão, quer que um povo humilde, um povo vai entender de latim? E as pessoas eram orientadas só para uma coisa: depois de tudo dizer amém. O povo vivia só no amém. Amém, amém, sem saber do que estava dando amém. Mas aí o Senhor abriu uma porta nesta cidade para o Evangelho. E o nosso irmãozinho veio aqui, não sei, irmão, qual o meio de transporte que ele usou para chegar até aqui, porque naquele tempo era difícil. Eu ainda alcancei. As pessoas saindo daqui para o Rio de Janeiro, ou São Paulo, saía aí nos barcos, umas canoas grandes que tinha, que chamavam canoa de corda, e saíam velejando até uma cidade que temos aqui 17 léguas, depois de Pão de Açúcar. Lá tinha um trem que sempre saía. Naquela época, o trem era movido a lenha. Era como aquela caldeira que foi colocado Sadraque, Isaque e Abednego. Era a lenha. Colocava a lenha, era um vagão cheio de lenha, colocando a lenha e a caldeira funcionando, e aquele trem ia bem devagarzinho, só contando.
sei lá quantos dias passaram para chegar no Rio, para chegar em São Paulo. E mesmo assim, o irmão veio para Pão de Açúcar, para cumprir, para obedecer a ordem do Senhor. E no dia 18 de agosto de 1887, a Igreja Presbiteriana do Brasil abriu as suas portas, organizada como Igreja Presbiteriana do Brasil. E o irmão continuou, irmãos, na brincadeira, as dificuldades que passaram até aqui, mas a igreja permanece de pé. E continuaram, e tinha um irmão aqui, Emílio, parece que era Emílio José de Moraes, que estava em São Paulo no dia daquela grande reunião, aquela grande assembleia que houve lá na Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi ali no dia 31 de julho de 1903 que houve a divisão e nasceu a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a igreja, e esse irmão que estava lá, ele era pão de açucarense. Ele teve o prazer de assistir aquela reunião, de fazer parte daquela reunião. Mas depois o irmão veio para Pão de Açúcar. E chegando aqui, na igreja, ele foi o grande articulador dessa história dessa igreja. Ele começou a incentivar os irmãos, mostrar aos irmãos o que tinha acontecido, porque tinha algumas coisas na igreja que a maioria dos irmãos não concordavam, e por essa razão houve essa divisão. E os irmãos foram estudando, foram pensando, até que no dia 7 de maio, um dia de sábado, às 8h40, na rua da frente, que na época era chamado Rua da Praia. Hoje é Avenida Ferreira de Novaes. Mas na época era a Rua da Praia. E ali, naquela reunião, naquela assembleia, a igreja foi proclamada Igreja Presbiteriana Independente. Ela passou a ser agora Igreja Presbiteriana Independente. Que quinta-feira agora é 3 dias de festa, né? Hoje é o terceiro dia. Mas ela completou no dia 7 de maio, que foi quinta-feira, 122 anos de caminhada na presença do Senhor. Eu me sinto honrado de fazer parte dessa igreja. Me sinto muito honrado por ter começado a minha caminhada com Cristo aqui nessa igreja nos anos 70. Nos anos 70. Eu passei uns dias afastado da igreja, tentei ver se conseguia sozinho, mas ninguém consegue sozinho, viu? Sabe por quê? Porque o crente é comparado com uma brasa e a igreja é um braseiro. Se você está no meio do braseiro, você como uma brasa, você é sempre avivado. Mas se separar uma brasa daquele braseiro e ela ficar lá sozinha, você vai ver aquela brasa vai e termina em cinza. Quando a pessoa se afasta um pouco, não é que se desvie. Existe uma diferença, as pessoas confundem. Existe a diferença de pessoas desviadas do Evangelho e pessoas que às vezes por alguma coisa, algum orgulho, que orgulho também é um pecado terrível, viu? Às vezes por um orgulho, a pessoa faz aquela pirraça e não quer ir para a igreja. Só vou para a igreja quando o irmão falou de sair.
quem perde é a pessoa. Você não consegue sozinho. E eu entendi isso. E voltei, estou aqui. Para a honra e glória do Senhor. Hoje, a igreja completa 122 anos. Né? Na presença do Senhor. Não é brincadeira não, irmão. Entre altos e baixos, entre trancos e barrancos, passando, às vezes, necessidade dos pregadores e outras dificuldades, escárnio. Teve um tempo que o povo jogava até bomba, jogava pedra dentro da igreja. Eu ainda alcancei pessoas, na época de São João, jogando pedra aí na porta da igreja, uma noite de culto. Mas a igreja está aqui de pé, sabe por quê? Porque esta obra é do Senhor. Essa igreja, vê como é que eu vou dizer. Essa igreja, ela tem um passado imorredor. É por isso que nós temos o cuidado de a cada ano renovar a história dessa igreja. A cada ano comemorarmos o seu aniversário e falar um pouco do nascimento dessa igreja aqui nesta cidade. E lembrar que foi naquele dia, 7 de maio de 1904, que nasceu essa igrejinha aqui. E na época tinham os seus pastores, tinham os seus presbíteros, mas continuaram passando de um para outro, como disse, para que essa pregação do Evangelho chegue às gerações vindouras. E nós somos gerações vindouras. Nenhum dos presbiterianos que aqui estão não é mais da primeira geração. Será que tem alguém aí com 122 anos? Tem não. Já somos gerações vindouras. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 22, apenas a parte A do versículo, gostaria de pedir ao nosso irmão José Correia, até eu vou ler ele. 29, veja o que diz. Capítulo 29 de Deuteronômio, somente o verso 22, somente a parte A do versículo. Então virá a geração vindoura dos vossos filhos. Então virá a geração vindoura dos vossos filhos que se levantarem depois de vós. Está vendo, irmãos? Virá as gerações vindouras aos filhos que vieram depois de vós. Agora, Salmo 78, versículo 6, da irmã Maqueila. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não nascidos se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Entendeu, irmão? Filhos que ainda não tinham nascido viessem a pregar o Evangelho, a falar de Jesus Cristo. O próprio salmista já dizia isso no Salmo 78. Mas muito antes do Velho Testamento, lá no Deuteronômio, também já falava as gerações vindouras. Eu me sinto honrado por já ser uma dessas gerações vindouras, né? E tentando passar para outras gerações, né? Fortalecendo a palavra do Senhor a cada um, comemorando o seu aniversário e falando para aqueles que se acharam presentes como foi a história da nossa igreja. Então eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade tão maravilhosa, por estarmos aqui não somente reunidos, irmão, mas unidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E que o Senhor possa nos abençoar, guardar, nos livrar de todo mal, e nos fortalecer e dar coragem e ânimo
dizer que nem o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate. Eu tenho tentado, irmão, tenho lutado e estou vencendo em nome de Jesus, combatendo esse bom combate. É difícil, mas é gostoso, viu, irmão? Com certeza é um bom combate mesmo. Para que assim a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, a gente poder chegar até o fim. E dizer também, completei a carreira. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então eu quero passar agora a palavra para a nossa irmã, a reverenda Marta, que é a pastora desse rebanho, para que ela possa sim concluir tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Glória a Deus. Amém? Louvado e agradecido em nome do Senhor. Nós vamos passar para o nosso ofertório. Aqueles que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, os irmãos que quiserem também estar contribuindo com a obra do Senhor, fique à vontade. O Senhor ama ao que dá com alegria. Então, se você pode estar abençoando a igreja com alegria, pode vir até aqui à frente, enquanto o grupo de louvor estará louvando e agradecendo o nome do Senhor. E me levar
mais um aniversário, 120 anos na nossa igreja, a Igrejinha dos Milagres. Tem feito muitos milagres essa igreja. E nós somos felizes por participar desse grupo tão maravilhoso que estão aqui. As irmãzinhas de Serra Limpa, meus irmãos de Arapiraca, sejam bem-vindas. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque nós vamos para lá também, né? Nós somos muito bem recebidos. E nesse momento vamos orar, né? Agradecendo, somos gratos ao Senhor, porque Ele merece essa gratidão, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, porque estamos aqui unidos, reunidos em Teu nome, ó Pai. Meu Pai, Jesus maravilhoso, que sofreu, que morreu, que ressuscitou por amor, um amor condicional, um amor tão grande por nós. Por isso, Pai, nós precisamos ser gratos ao Senhor. E hoje, Pai, nós estamos aqui. Eu não sei se no próximo ano nós estamos, quem sabe é o Senhor, mas nós queremos estar aqui engrandecendo, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é de geração em geração para cada um de nós, meu Pai. Tu és o pastor das ovelhas, essas ovelhas que estão aqui, e tem muitas ovelhas precisando ir me buscar lá fora, num pasto, meu Deus, um pasto seco, que não tem nada para elas que estão morrendo de fome. E nós aqui estamos num pasto verdejante, que é um pasto, meu Deus, que o Senhor é o pastor e é o nosso pastor. Por isso nós somos felizes, porque nós temos um pastor que está junto conosco. Se nós pedimos, o Senhor nos dá. E quando não dá, porque nós não merecemos, mas estamos alegres, meu Pai, porque o Senhor está aí no trono da graça, olhando para cada um de nós. Abençoa, Senhor, meus irmãos que vieram até aqui, junto conosco, para engrandecer, para louvar, para abençoar, para o Senhor abençoar eles na volta, como o Senhor abençoou eles de vinda. Então o Senhor esteja com eles também na volta, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor não desampara, o Senhor está junto conosco, o Senhor não deixa nenhum de nós, Pai, perecer. Quando a gente perece é porque nós não chegamos até o Senhor, porque o Senhor nos convida: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com vocês e vocês comigo. Ele convida, ele chama. Às vezes nós é quem não ouvimos o chamado do Senhor. Quantas vezes nós levamos a palavra e as pessoas não querem ouvir, mas a palavra está plantada no coração das pessoas. A semente está semeada no coração do povo de Pão de Açúcar. Que o Senhor abençoe, meu Deus, as nossas vidas e a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, porque o amor de Deus é grande para cada um de nós. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que foi feito aqui na tua casa, meu Pai, este ano, abençoando o pregador da noite que esteve doente, mas aqui ele estava fazendo, meu Deus, o comentário da igreja, como foi, como começou, como nós estamos hoje, porque muitos estão já lá na glória. Até o meu esposo, que ele é agora meu irmão,
irmãos. Ele está lá na glória, junto com o meu Pai. E muitos estão lá. E eu sou muito feliz e vou ficar aqui até o dia que o Senhor vier nos buscar. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, glória a Deus, né? Muito bom ouvir a oração da presbítera Valdez. Que Deus continue abençoando. Nesse momento agora eu quero convidar a presbítera Emily, que vai estar agradecendo aos irmãos. Salve os irmãos, com a graça e paz do Senhor. Amém. Que noite bonita, noite de festa. E nós queremos agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Começamos a celebrar na quinta-feira com o evangelista, na quinta, na sexta e hoje com essa grande festa comemorando os 122 anos dessa igreja. E nós não queremos ser injustos, queremos agradecer a todos os que estão hoje aqui nos visitando. Eu vou pedir que se coloque de pé o nosso irmão de Arapiraca. Onde está o nosso irmão de Arapiraca? Glória a Deus, louvado seja Deus pela presença dos nossos irmãos. Nossos irmãos da Serra Limpa, onde estão nossos irmãos da Serra? Glória a Deus, irmãos da Serra Limpa. Irmãos da Igreja Batista. Aleluia. Irmãos da Igreja Tabernáculo. Aleluia, glória a Deus. Temos mais alguma igreja aqui representada que eu não citei o nome? Temos outros visitantes que não estão aqui, nenhuma outra dessas igrejas? Não? De Aracaju? Irmão de Aracaju? Tá sentadinha, mas a mãe da pastora, muito bem. Então sejam muito bem-vindos, obrigado por fazer parte dessa grande festa. Vocês fazem parte também da propagação do Evangelho, da palavra do nosso Deus na nossa cidade, em outras cidades. Nós possamos continuar firmes em unidade, levando a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé, irmãos. Mais uma vez agradecemos a todos que puderam estar nessa noite junto conosco. A graça do Senhor nos basta, né? Glória a Deus. Tivemos lutas, viu, irmãos? Mas muito maior foi a nossa vitória nessa noite. Amém? Glória ao nome do Senhor. Alguns irmãos não puderam estar, outros ficaram doentes, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. E assim, a Igreja de Cristo continua avante, mesmo com as dificuldades, mesmo com as necessidades, mas a graça do Senhor nos basta. Então você saia daqui com essa certeza, que a graça do Senhor nos basta. Que o pecado não tem mais domínio sobre você, porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Glória a Deus. Que os irmãos retornem na paz do Senhor. Muito obrigada, pastora, porque a pastora veio da Bahia, né? Não veio nem de Arapiraca, veio da Bahia para... Estava em Arapiraca, pronto, pensei que ainda estava na Bahia, né? Veio, né, prestigiar nossa pastora Marinari, que todos já conhecem, né? Que está pastoreando a igreja de Arapiraca. Que Deus continue abençoando a vida dela em nome de Jesus. E obrigada por cada participação em nome de Jesus.